Assinale a alternativa que define corretamente calor. Trata-se de um sinônimo de temperatura. Calor e temperatura não são sinônimos. É uma forma de energia contida. Contida seria sinônimo de reservada. Também não é. É uma energia de trânsito, esta palavra é importante. Pois calor é energia térmica em movimento de um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Esta é a alternativa correta. É uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. O quente e o frio é relativo. Corpos que estejam a uma temperatura menor do que outros também possuem calor. É uma forma de energia em trânsito do corpo mais frio para o mais quente. Ao contrário, é do mais quente para o mais frio. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. A energia que se transmite de um corpo ao outro em virtude de uma diferença de temperatura chama-se calor. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas, maior será a sua temperatura. Energia térmica em trânsito? Não, isso é calor. É uma forma de calor? Também não. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas, maior será a sua temperatura. Correto. É correto afirmar que calor e temperatura são sinônimos? Justifique. Não. Temperatura quantifica o grau de agitação das partículas que compõem um determinado corpo, enquanto calor é energia térmica em movimento, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água, um aluminizado, chamado A, e o outro negro, denominado N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra o seguinte. Vamos imaginar aqui, então, uma mesma quantidade de água contida em dois corpos, em dois recipientes, sendo um negro e o outro aluminizado. O que acontece? Então vamos imaginar o seguinte: raios solares incidindo na superfície do corpo escuro. O que acontece? Uma parte destes raios é absorvida e uma parte é refletida. Perceba que fora desenhado uma diferença no diâmetro do raio, ou seja, parte desta energia luminosa foi convertida em energia térmica e a água, desta maneira, ela sofreu um acréscimo em sua temperatura. Já no corpo aluminizado, a superfície brilhante e polida do alumínio reflete praticamente todos os raios que incidiram na superfície da lata. Então, a quantidade de energia transformada em calor foi menor. Desta maneira, a temperatura da água contida neste vasilhame será menor do que a temperatura da água contida no interior do recipiente escuro. Ao fim de 1 hora, não se pode dizer qual temperatura é maior, as temperaturas são sempre iguais. Após 1 hora, a temperatura de N é maior que a de A. De início, a temperatura de A decresce devido à reflexão e a de Na aumenta. As temperaturas de N e de A decrescem devido à evaporação e depois crescem. Não faz sentido, pessoal. Um copo de leite quente é colocado em uma bacia de água fria com o objetivo de resfriá-lo. Passando um tempo, percebe-se que tanto o copo quanto a água da bacia estão com a mesma temperatura. Diante dessa situação, qual aspecto explica o fato de o copo e a água estarem com temperaturas iguais? Então vamos imaginar a cena. Um copo com leite quente
foi colocado numa bacia com água fria. Então, existe uma diferença de temperatura entre o sistema composto pelo copo e pelo leite quente e a água. Diferença de temperatura recorre à transferência de calor. Então, calor abandona o sistema do copo com o leite na direção da água. Depois de um certo tempo, tanto o copo com o leite e a água estarão na mesma temperatura, pois a água ganhou calor do primeiro. Então, marcaremos a alternativa D. Relacione os termos à sua definição adequada. Sensação térmica. Bem, vamos fazer uma leitura da coluna da direita. É a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura. Esta definição refere-se à definição de calor. É uma grandeza física escalar. O que é uma grandeza física escalar? Escalar é quando esta grandeza possui apenas intensidade. Como assim? Por exemplo, temperatura é uma grandeza escalar. Por quê? Vamos pensar um pouco. Direção. Eu rascunhei aqui algumas retas. Perceba essa que está em pé. A direção dela é vertical. O sentido pode ser para cima ou para baixo. Atentem para esta outra. A direção é horizontal. O sentido pode ser para a direita ou para a esquerda. Atentem para esta aqui, transversal. Bom, se imaginemos estas retas como pontos cardeais, então aqui é o norte, é o sul, aqui é o leste, aqui é o oeste. Este sentido está entre o norte e o leste, então é o nordeste, sentido nordeste. E este aqui, entre o sul e o oeste, sudoeste. E esta outra aqui, transversal? Este sentido aqui é o sentido sudeste. E este aqui? Sentido noroeste. Então, perceba, mostrei que uma mesma direção pode ter dois sentidos, mas isto não se aplica à temperatura. Quando você mede a sua própria temperatura corpórea, você está coletando apenas a intensidade. Ninguém vai te perguntar o seguinte: você está com quantos graus? Você responde 37 graus. E a pessoa vai falar assim: mas para onde? 37 graus para que direção? Para que sentido? Não se aplica a perguntar em relação à temperatura qual é a sua direção e qual é o sentido. Portanto, temperatura é uma grandeza escalar e não vetorial. É uma grandeza física escalar que pode ser definida como a medida do grau de agitação das moléculas que compõem um corpo. Sim, temperatura. São as informações do ambiente que recebemos pela pele, o maior órgão do nosso corpo. Como aqui o professor disse durante a aplicação, que é frio. Como frio, calor, neste caso é a letra A, sensação térmica. Analise a figura ao lado para responder as questões 7 e 8. Os dois recipientes estão no mesmo ambiente ao mesmo tempo. Bem, perceba que do café está saindo até fumacinha. Então, espera-se que o ambiente esteja a uma temperatura menor do que o café. Com certeza está, porque senão ninguém ia conseguir ficar no interior deste recinto. E também o ambiente está a uma temperatura maior do que aquela encontrada quando cubos de gelo estejam derretendo num copo d'água. Posto isso, esta xícara de café estará perdendo calor para o ambiente, enquanto este copo com gelo estará ganhando calor do ambiente. Então podemos responder assim: o café irá perder calor, portanto, irá esfriar. E o copo
com água mais gelo irá ganhar calor. Portanto, irá esquentar. Na sua opinião, é possível que esses dois líquidos tenham a mesma temperatura em algum momento? Sim. Ambos ficarão com a mesma temperatura do ambiente. Na questão 9, é a questão de proporção, que este assunto de proporção ele tem a finalidade de nos prepararmos, de nos capacitarmos para o módulo 4, onde estudaremos alguns princípios da física. O que devemos fazer nesse caso? Vamos imaginar que nós não sabemos o preço de um destes produtos. Eu vou escolher este aqui. Então, fazemos de conta que não sabemos que o sabão B custa R$ 9,70. Chamaremos este valor, que agora passa a nos ser desconhecido, de x e multiplicamos em cruz. O peso do sabão A multiplicado pelo preço do sabão B, que nós chamamos de x, iguala-se ao preço do sabão A multiplicado pelo peso do sabão B. Ficamos assim, 900 vezes x é igual a 12 vezes 675. Então, vamos às contas. 675 vezes 12. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 7, 14. Com 1, 15, sobe 1. 2 vezes 6, 12. 13, mais. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 6, 6. 0, 10. 7 com 3, 10. Com mais 1, 11. Sobe 1. 8.100. Então, 900x é igual a 8.100. Cortemos estes dois zeros daqui com esses dois zeros daqui. Restou-nos 9x igual a 81. Portanto, x é igual a 81 dividido por 9. 81 dividido por 9. Olha que bacana, não é necessário, mas eu gosto, às vezes, fazer isto aqui. Na chave, existe um número com apenas um algarismo. E quem está sendo dividido tem dois algarismos, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pôr frente a frente um algarismo de 81 com o outro um algarismo da chave. O 9 cabe dentro do 8? Vamos ver. Uma vez 9, 9. 8 menos 9, o resto é menos 1. Não existe resto negativo. Então, o que devemos fazer? Coloquemos 0. 9 vezes 0, 0. 8 menos 0, 8. Tem casa para baixar? Tem 1. Abaixou? O que tem que fazer? Abaixou, tem que dividir. 81 por 9, 9 vezes 9, 81. Quanto é o resto? 0. Que número é este aqui? 9. Então, o resultado é 9. Na prática, nós fazemos assim, né? O 9 não cabe dentro do 8, então já pegamos de cara esses dois algarismos. 9 vezes 9, 81, o resto é 0. Então quer dizer que o sabão B deveria custar R$ 9,00. Quanto ele está custando lá na prateleira? R$ 9,70. Portanto, ele irá ficar na prateleira porque ele está custando 70 centavos a mais do que deveria custar. Vamos levar para casa, então, o sabão A.